Pois é. Deixa eu me ajeitar aqui um pouco. Para participar no teu vídeo. Ai, Olá, meus amores! Então, acho que a gente já tá ao vivo, né? Deixa só todo mundo começar aqui a entrar. Eu acho que já tem gente aqui entrando. Já tô vendo meu amigo maravilhoso Ilu aqui participando, chegando. Olha, tem gente aqui já mostrando para que veio. Então, boa noite para todo mundo. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu queria que quem já tá aqui me dissesse aí nos comentários se vocês estão conseguindo me ouvir bem e me ver muito bem. Eu queria que vocês colocassem aí nos comentários se tá todo mundo me ouvindo muito bem e me vendo muito bem, tá bom? Enquanto todo mundo responde, deixa eu me apresentar. O meu nome é Ira Silva, eu sou Beauty Consultant, ou seja, sou consultor de beleza, moro atualmente na cidade do Porto, em Portugal, tá bom? Ninguém me respondeu ainda, eu tô aguardando, tá todo mundo me ouvindo bem? Coloca aí nos comentários, por favor, se vocês estão conseguindo me ouvir bem e se estão me vendo muito bem, tá bom? Queria só saber disso. Então, como eu tava falando, o meu nome é Ira Silva, sou Beauty Consultant, consultor de beleza. Sou natural da cidade de Cajazeiras, Paraíba, no Brasil. E moro atualmente na cidade do Porto, em Portugal. E hoje eu estou aqui para conversar com você, para bater papo com vocês, iniciando mais uma série de lives no nosso Confinamento 2. E para começar, claro, eu não poderia deixar de convidar alguém, no mínimo, menos importante do que Caroline Ribeiro. Eu tenho muitos seguidores do Brasil, principalmente da região do Nordeste. Sei que hoje nessa live vai estar assim de fãs da Carol. Para quem não conhece Caroline Ribeiro, Carol é jornalista e especialista e mestranda. Esteve à frente do jornal estadual, do CETV, o Jornal do Meio-Dia, na afiliada à Rede Globo, TV Verdes Mares, que fica no Ceará, no Nordeste do Brasil. Carol hoje, atualmente, reside aqui em Portugal, assim como eu, só que na cidade de Lisboa, e abrilhanta o jornalismo do mundo todo. Eu sempre soube que o Brasil seria muito pequeno para conseguir segurar o tamanho do talento, da ética, do charme daquela mulher. Eu sou suspeito para falar porque eu já acompanho o trabalho dela há muitos anos e sei da seriedade do trabalho dela, sei da competência. Por isso, eu vou parar de elogiar a Carol aqui, porque eu sei que se eu for falar todos os adjetivos, todas as qualidades que estão em volta dessa profissional, a gente não vai conseguir iniciar o nosso bate-papo. Antes de trazer para vocês a Carol, deixa eu mandar um beijo bem especial para a querida Silvia Carreira, que é cabeleireira aqui em Portugal e vai estar comigo em uma das lives. Deixa eu mandar um beijo bem especial para a Ângela, maravilhosa, profissional da beleza, também está aqui comigo. Um beijo para todo mundo que já está aí chegando. E se todo mundo está gostando da ideia da série de lives, aperta aqui, ó, nesse coraçãozinho, para mim saber que vocês estão adorando essa série. Vai vir muita gente legal por aí. Então, eu queria que vocês, batessem muita palminha aqui nesses comentários, para ficar de pé, para gritar, para fazer o que vocês acharem maravilhoso, para receber ela, que é a mulher, a esposa, a companheira do maravilhoso também jornalista Ilu Aguiar, desculpa, maravilhoso também o Ilu Aguiar, é a mãe da maravilhosa Nina, a pet maravilhosa Nina. Eu gostaria de convidar aqui para vocês, com muitas palminhas aí nos comentários, com muito amor, com a maravilhosa Caroline Ribeiro. Chega cá, Carol, venha dividir com a gente esse momento. Adoro, adoro. Ai, meu Deus, Ira. Olha, peraí que eu agora acabei de perceber que eu não consigo te ouvir. Deixa eu botar aqui meu fone, peraí. Tá, Eu tinha me bota aí. segurado, só um momentinho. Não consigo te ouvir bem. Peraí, que temos que ouvir essa mulher, só um momentinho. É a história de quem diria o nosso querido Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo, né, Carol? Exatamente. Organizei Eu tô então assim aqui o adorando, microfone. tô só lendo os seus lábios.
Ah, tá bom. Deixa eu Então, ver. boa Fala agora, noite, Carol. Irá. Já tá Boa ouvindo? noite, Carol. Agora eu tô sim, tô te ouvindo muito bem. Oi, querido, Deixa eu boa fazer aqui, que fica noite. melhor pra... Ai, que bom. Como é bom ouvir esse boa noite. Sim, como? Como é bom ouvir esse boa noite, né? Ah, olha, igualmente, viu? Boa noite. Obrigada Olha, pelo tô até transpirando de convite. emoção, olha. Ai, meu Deus, até parece. Pronto, então. Chegamos. Deixa eu primeiro Hum. começar ali agradecendo, Ribeiro. Esse agradecimento vai para a profissional e para o ser humano. Para quem não sabe, eu já acompanho o Carol há muitos anos e eu não sei se você sabe, mas eu sei, eu tenho consciência do tamanho do movimento de trabalho, da rotina que Carol tem, já que ela é colaboradora de várias empresas, né, de vários lugares diferentes enquanto jornalista. E sei que ter ela aqui nesse horário, ter esse espaço, eu sei que custa muito. E eu quero ir à pessoa agradecer, porque não sei se as pessoas sabem, mas falar do profissional, todo mundo. É muito fácil para mim, porque eu falo, todo mundo vai ver e acompanhar ela. E quem não segue, quem não segue. Mas tem um ser humano muito, muito grato. Eu costumo dizer facilmente que Carolina Ribeiro foi um presente que Deus colocou na minha vida. Então, muito, muito grato, Carol, por dedicar esse tempo a nós. Oh, querido, que é isso? Não tem nada que agradecer tanto assim, não, tá? Muito obrigada, então, pelo convite. É sempre muito bom falar aqui com você, falar com seus seguidores. E pronto, é isso. Estou aqui à disposição. Boa noite, então, para todo mundo. A Cecília já está aqui falando. Juro que não sei como é que a Carol dá de conta de tudo isso. Inclusive, a nossa querida amiga Elisângela Marroca já está aqui mandando um monte de beijo. A É. Ângela também está mandando um monte de beijos. Ah, manda um oi aí para todo mundo, então. Marroca, um beijo para todo mundo. Pronto, então. Vamos para o que interessa, Carol. Vamos, diga lá então, não é? Qual é o objetivo de hoje dessa conexão, não é? Enfim, obrigado pelo Nós convite, já já falei, estou aqui para ajudar. Adoro. Nós sabemos, Carol, que agora com o Covid muita coisa aconteceu, muita coisa está acontecendo, né? E a gente, inclusive, acordou esses dias com a notícia de que estão cancelados, né? Não é mais possível, né? A entrada de voos que vêm do Brasil para Portugal, não é isso? É, exatamente, a partir de hoje, né? Na verdade, não só a entrada, mas é o fluxo mesmo, ou seja, voos do Brasil para Portugal e de Portugal do Brasil, voos comerciais, voos regulares, não é? Feitos, enfim, pelas inúmeras companhias aéreas que operam essa rota estão suspensos. Isso começou hoje e vai até o dia 14 de fevereiro. Mais uma medida do governo português para tentar barrar os novos contágios, não é? Eliminar as cadeias de transmissão do vírus. O Brasil agora tem essas novas variáveis identificadas, assim como o Reino Unido, e já está isso aí. Essas novas variáveis já estão espalhadas em vários países, mas o fluxo realmente entre Brasil e Portugal é muito intenso. Antes mesmo dessa decisão do governo português, irá já há uma semana mais ou menos, o próprio Reino Unido já tinha tomado a mesma atitude, não é? De interromper esse tráfego aéreo com o Brasil por conta da nova variante. E aí Portugal entrou nesse bolo da proibição do Reino Unido justamente por ter um contato direto com o Brasil relacionado ao tráfego aéreo. Então acabou que Portugal também teve esse tráfego interrompido. E é complicado, não é? Isso é mais uma medida aí para tentar, como eu falei, barrar um pouquinho, interromper um pouco e as cadeias de transmissão do vírus, mas mostra como a situação realmente está séria no mundo todo, não é? Mas Portugal tem enfrentado nas últimas semanas o pior momento da pandemia desde que tudo começou em fevereiro, março de 2020 até agora, não é? Um ano depois é que o país efetivamente está vivendo o pior cenário possível até então dentro dessa situação toda. Pois é, isso é verdade e é muito triste, não só para a gente, para o mundo todo, e a gente que tem esse vínculo tão forte com Portugal-Brasil, eu entendo e acredito que deve haver um bom argumento para que isso aconteça. Antes, eu queria fazer uma pergunta, que é uma dúvida que eu fiquei.
e acho que eu tenho mais ou menos a resposta, mas eu queria te perguntar se você sabe me responder a certeza disso. Antes de eu fazer essa pergunta, já tem aqui um blog, né, dizendo o voo do meu marido era amanhã, de Lisboa para o Brasil e foi cancelado. É a confirmação de que a gente entende mesmo de que está acontecendo isso. É A dúvida. exatamente isso. Quando saiu a medida, não é? Ou seja, quando o governo comunicou que ia tomar essa decisão, eu tenho duas amigas que estão no Brasil atualmente, são duas amigas brasileiras, mas que moram aqui em Portugal. E aí, na hora, uma delas falou comigo e disse: Carol, muita gente me mandando mensagem se eu viajo ou não viajo. Ela, na verdade, tinha outra rota, ela mora em Portugal, ela ia acabar aqui em Portugal, mas o percurso passava pela Espanha, não é? Então ela ainda tinha assim, uma margem, porque não era um voo direto e tudo mais, mas ainda assim, em contato com a companhia, ela descobriu que a passagem já estava cancelada, conseguiu aí um rearranjo e embarcou de volta ontem. Então, foi de um dia para o outro, ela disse: não, vou ter que voltar para Portugal, porque senão não vai ter jeito, vou ficar presa aqui indeterminadamente, não é? E a minha outra amiga que está no Rio Grande do Sul também entrou em contato, o voo dela já era mais próximo do final desse período de interrupção, não é? Está indo agora até 14 de fevereiro. Ela voltava por ali no dia 12, mais ou menos. E aí falou com a companhia e conseguiu remarcar para uma data pós dia 14. No entanto, ninguém sabe ainda se isso não poderá ser prorrogado, não é? Então, imagina, chegando no dia 14, que é o último dia, pode ser que decidam, vamos fazer mais um período de 15 dias para manter essa interrupção e ver o que acontece. Essa incerteza causa muita... Para além de causar os transtornos mecânicos, não é? Ou seja, você tem uma viagem, como a Carol, minha amiga, que é essa do blog que você falou, colocou, o marido tinha um voo e foi cancelado, então você tem que lidar com toda essa burocracia, esse rearranjo mecânico das coisas, mas a angústia também, aquela incerteza de saber, vou conseguir viajar, não vou. Quem de repente mora em Portugal, mas está no Brasil, não sabe se volta. Quem está em Portugal e que estava de viagem marcada para o Brasil também não sabe se vai. Então, conciliar todas esses transtornos, não é? Mas que, enfim, infelizmente, são necessários, não é? Eu considero que realmente essa questão do fluxo, do movimento, as pessoas andando por aí é que fazem com que o vírus saia também andando, não é? O vírus não anda, o vírus anda junto com as pessoas. Então, bom, enfim, é esperar para ver o que é que vai acontecer com relação especificamente a essa questão do tráfego aéreo, né? Pois é, então. A pergunta que eu ia te fazer, que concordo muito claramente com o que você fala, que infelizmente é a realidade. E a gente, ainda antes de fazer a pergunta, voltando para o que você acabou de falar, pela experiência que a gente já teve no primeiro confinamento, que esse é o segundo que a gente está passando, né, aqui em Portugal, pelo que a gente passou no primeiro, a gente sabe que existe toda a tendência, mais que é certa, que isso vai durar muito mais tempo, né? Se com números tão menores nós chegamos ao quê? 3 meses confinados, a gente percebendo que os números aqui em Portugal só aumentam cada vez mais, a gente já chegou assim a números que a gente está no ranking mundial, né, de mortes por cada 100 mil habitantes, né? Então, se a gente está tão ruim, não vai ser dessa vez que vai ser menos tempo confinado do que a primeira vez, né? A gente, pelo menos eu consigo perceber ou observar isso dessa forma. A pergunta que eu queria te fazer é assim: quem de repente tem título de residência, quem tem visto de permanência em Portugal e se encontra no Brasil, também entra nessa regra de que todos esses voos estão cancelados, ou quem tem título de residência em Portugal, seguindo as regras e as normas que se pedem para os países, aí está também impedido de voltar para Portugal? Na verdade, entenda, a questão é que o tráfego aéreo comercial padrão está suspenso. Então, isso significa que mesmo você, cidadão português que está no Brasil e vai voltar para Portugal, ou está em Portugal e vai para o Brasil, mesmo você, ou seja, que é um cidadão nacional, vai ser afetado, porque na verdade é a operação que foi suspensa.
O que que acontece, não é o que está previsto no decreto, justamente para tentar salvaguardar de alguma forma as necessidades que podem surgir dentro das situações que são chamadas dentro dos motivos essenciais de viagem, não é? Ou seja, aquelas questões relacionadas à saúde, à família, trabalho. O que está previsto é que podem acontecer, sim, os retornos dos cidadãos, sejam cidadãos portugueses ou estrangeiros com residência em Portugal, essas pessoas podem vir, mas a única opção são os chamados voos humanitários. Um voo humanitário é um voo que pode até ser realizado por uma companhia aérea comercial padrão, por exemplo, a TAP pode fazer um voo humanitário, a Azul pode fazer um voo humanitário, mas o voo humanitário tem um caráter de articulação governamental por trás. Então, para que esse voo aconteça, já que a operação comercial normal está suspensa, ou seja, eu não posso comprar uma passagem porque não existe voo, mas pode haver um voo humanitário articulado aí entre as diplomacias dos países envolvidos para que as pessoas que estejam num país possam ir, as pessoas que estão no Brasil possam voltar para Portugal. Mas não há nenhuma perspectiva nesse momento. Então, não é uma questão de ser um português ou não, ser um estrangeiro que tem autorização de residência ou não. Essas pessoas poderão voltar sem dúvidas, mas a operação comercial está suspensa. E isso faz com que, naturalmente, não haja possibilidade de retorno. Então a minha visão estava um pouco mesmo que diferente de como está acontecendo. Mas é aquela coisa, são mais medidas para segurar os números que cada vez só pioram, né? A gente precisa também entender de que os números, independente de quem entra ou de quem não entra no país, possivelmente podem ser alterados para ainda mais aumentar. Né? Mas também especificamente com relação aos portugueses, há um outro fator que é os cidadãos nacionais, ou seja, os portugueses que estão em Portugal, não podem sair do território nacional. Só podem sair do território nacional por motivos essenciais. Então, alguém comentou aqui que Portugal estava mantendo o tráfego aéreo com outros países onde já há a nova variante do coronavírus. Sim, é verdade, isso está mantido, mas agora a medida que há aqui interna é que um cidadão português só pode deixar o território nacional por algum motivo essencial também. Então, essas viagens passam a ser muito mais restritas. Além disso, isso se refere especificamente ao tráfego aéreo, não é? Mas, além disso, por exemplo, Portugal tem a fronteira terrestre com a Espanha. E o controle nessa fronteira terrestre também foi reposto agora. Quando a gente fala assim, pode soar estranho, talvez para os nossos conterrâneos no Brasil, que, enfim, a gente fala assim dessa questão, controle de fronteira, é porque, de fato, é muito fácil uma pessoa morar em Portugal e trabalhar na Espanha, ou ao contrário, né? São coladinhos, as cidades são muito próximas. Então, esse controle voltou a existir. Claro, as pessoas que moram de um lado e trabalham do outro continuam tendo o seu fluxo garantido, porque, enfim, estão naquela atividade diária, não é? Que é uma atividade essencial, mas isso também foi reposto agora. Então, são formas de controlar esses movimentos, tentar tornar essas viagens e esses movimentos o mais reduzidos do que é possível, não é? Para fazer com que a circulação do vírus acabe também diminuindo assim. Outra coisa bem interessante mesmo, que eu não tinha pensado sobre isso. Eu tenho exatamente um colega que é o Atos, que ele mora aqui no Porto, mas ele trabalha sempre fazendo esse trânsito entre Portugal e Espanha. Isso. Inclusive, eu falei com ele esses dias, ele me disse que está trabalhando normalmente. Isso, exatamente. Já tem alguns dias. Não, o trabalhar é uma situação essencial, não é? Então, como eu falei, realmente nas cidades fronteiriças o fluxo é constante. Então, o controle foi reposto, o que significa imagina, eu aqui de Lisboa resolvo ir para a Espanha. Qual é o motivo? Eu não tenho nenhum motivo, eu não posso ir fazer turismo, eu não posso ir passear. Então, eventualmente, se eu chegasse na fronteira, o controle ia dizer, opa, o que é que você está indo fazer na Espanha, senhora? Eu vou dizer, vim aqui conhecer essa cidade. Isso não vai acontecer, ele vai me dizer, olha, não pode. Então, eu não poderia, mas com certeza as pessoas que estão nas atividades essenciais, não é? Não só trabalho, tem também
assistência de saúde, enfim, tem escola também, não é? Tem criança que está de um lado que tem que ir para o outro, se bem que as escolas aqui em Portugal estão fechadas, é outro detalhe, não é? Mas, enfim, deu para entender aí a questão da locomoção, não é? Então, são esses os pontos, assim, no momento que Ah, chamam sim, mais para mim, atenção. pelo menos para mim, ficou bem claro, assim. Eu até consigo entender de na verdade, um ângulo melhor. Fica até mais fácil agora a gente compreender. Eu tenho tentado o tempo todo me manter, né, com as informações, porque a gente está em casa, a gente cria a expectativa de, pelo menos eu, né, de projetar de quando as coisas vão começar a mudar, se o que mudou está fazendo resultado, porque pelo menos eu penso muito assim. Tá, mudou, eu aceito. Isso prejudica um pouco a minha vida, mas existe um bem maior acima de tudo isso, de que existem pessoas morrendo, etc, etc. Mas aí a gente fica na ideia de que quais medidas estão sendo tomadas, como essas medidas estão sendo tomadas, por que que elas estão sendo tomadas, e nesse curto prazo de tempo é perceber se elas estão funcionando. Isso traz um ângulo de trazer um assunto que é. Nós sabemos que Portugal entrou em confinamento e iniciou de uma forma. Eu sempre fiz, inclusive, um vídeo que está no meu canal do YouTube, falando sobre o confinamento, esse confinamento 2. E no vídeo eu falo exatamente sobre isso. O quanto se era claro que algumas regras criadas e o formato desse novo confinamento, porque basta lembrar que foi diferente do primeiro, claramente a gente percebia que ele não estava funcionando. Vou falar da minha vida mesmo, do que aconteceu comigo. Eu até, inclusive, de início, eu não costumo tanto cozinhar em casa e percebi que agora iria fazer isso. Então, fui me abastecendo no supermercado. E quando eu fui no supermercado, eu moro numa área um pouco mais turística do Porto, então eu passei por muitas ruas bem turísticas. Eu juro para vocês que eu não acreditava no que eu via. Eu vi restaurantes com pessoas dentes cheios, eu vi pessoas batendo papo na rua. E quando eu já fui me assustando vendo tudo na rua, porque eu estava vendo claramente de que não parecia com o primeiro confinamento. Não era o cenário que eu vi no primeiro confinamento. E quando eu achei que já tinha visto tudo, eu encontrei pessoas sem máscaras. Pessoas andando na rua sem máscara. É meio que uma coisa louca, porque antes de confinar, eu não me lembro de ter visto alguém sem máscara na rua. E no confinamento eu vi muita gente, não foi uma, foi muita gente andando na rua sem máscara. Tudo bem que alguém fumando, com cigarro na mão fumando, ou alguém que estava conversando com outra pessoa, alguém que estava comendo, mas enfim, eram pessoas que estavam na rua em pleno confinamento sem máscara. E me veio essa pergunta: vai dar certo esse confinamento? Tá funcionando? Entra tanta coisa, né? Não, realmente a impressão foi essa, não é uma impressão só sua, não é isso. Claramente no primeiro dia, no segundo dia, foi o que mais foi noticiado, digamos assim, não é? Então estava todo mundo atento e percebendo que agora a adesão, vamos chamar assim, não é? O cumprimento, o respeito das pessoas pelas medidas não foi o mesmo. Bom, razões apontadas, não é? Agora já não é mais uma surpresa, as pessoas já estão lidando com a situação e estão cansadas, vão deixando de lado, não é? Em março, era tudo uma incerteza completa, não é? Agora a ciência já tem desvendado mais sobre o vírus, não é? Sobre, enfim, formas de contágio e em março, por exemplo, a gente lavava tudo que era possível, porque o vírus fica tantas horas no plástico, tantas horas no metal, era um negócio assim para todo mundo. E eu assumo isso, por exemplo. Eu, hoje em dia, enfim, faço a asepsia normal das mãos e tudo, quando saio, quando volto, mas aquela questão de higienizar as embalagens, por exemplo, honestamente, eu não tenho mais feito, não é? Então, assim, a gente acaba que vai deixando de lado algumas coisas que vão entrando na rotina. Pode ter sido isso, não é? Isso foi reparado logo claramente, não é? Pelo governo, é tanto que poucos dias depois foram anunciadas novas medidas restritivas. Também essa segunda fase começou com algumas, tentando preservar minimamente alguns setores, não é? Então, as escolas começaram abertas, alguns dias depois foi que decidiram fechar. Porque a dinâmica da escola, naturalmente, tem um movimento, não é? É aquela família que está indo deixar a criança, que depois alguém vai buscar, tem aquele momento em que os pais e as crianças se encontram na hora, não é? de entregar a criança, por mais que as escolas trabalhem para evitar isso, mas tem uma dinâmica.
poucos dias depois, tudo isso mudou, não é? Então, decidiram fechar efetivamente as escolas, decidiram restringir ainda mais os horários do que pode ficar aberto, não é? Já estava restrito, mas restringiram muito mais. Chegou essa questão do... Chegou depois também essa questão do tráfego aéreo, então foi perceptível, e aos poucos foram tentando colocar mais situações que fizessem com que as pessoas fiquem em casa. As multas para quem descumpre qualquer regra aumentaram, não é? Então, se você for multado, você vai pagar muito mais agora. E do que eu me lembro, assim, Tem e também foi... sem querer interromper, mas já interrompendo, Uhum. que eu até tinha colocado isso aqui na minha pauta, no primeiro confinamento, olha, eu tô super enganchando, eu vou só dar aqui a branca, eu fico nervoso quando eu tô falando com a Carol, porque a gente fica nervoso, mas tudo bem. É só com ela, eu não me preocupo porque é só com ela, eu falo com todo mundo, com ela eu fico nervoso. Meu Mas Deus. aí, voltando para a questão das multas, eu não me lembro bem, mas acredito que no primeiro confinamento não tinha multa, né? Para quem pega na rua sem máscara, não tinha. Não, tinha sim. Eu Tinha. acho É que porque eu acho que sempre teve. então acho que é porque foi tão real. Porque para mim foi tão real essa coisa de que todo mundo confinou mesmo na primeira que a gente sequer ouvia falar sobre isso. Agora a gente tem ouvido falar muito sobre multa Todo e a dia a multa gente vê é, o balanço do número de multas aplicadas, não é? Não só para pessoas, mas também para estabelecimentos que vão descumprindo algumas coisas. Realmente, a gente tem ouvido falar muito mais em número de multas aplicadas, isso é fato. e é tanto que a multa dobrou agora, né? Ela ficou ainda maior o valor, né? A multa aumentou para quem é pego descumprindo as normas. E ainda tem o adendo de que agora literalmente virou crime, né? Que antes não era, né? Ou eu estou errado? Antes não era crime, agora passou a ser, né? Na verdade, sempre houve as autoridades sempre estiveram autorizadas, não é, a fazer com que as normas sejam cumpridas. Então, na verdade, desde o primeiro confinamento tinha sim alguma coisa que dizia sim que caso você resista ou não cumpra, não é, você pode sofrer alguma punição e vai sim estar incorrendo no crime. Afinal de contas, você está desrespeitando a lei, desde o primeiro havia. Mas é isso, não é assim. O que eu vi, hoje eu vi uma notícia, foi uma análise de um pesquisador, agora tá me fugindo aqui o nome dele, mas bom, é um pesquisador do Instituto de Referência aqui em Portugal em termos de análises, não é, dessa situação epidemiológica. E ele deu uma entrevista dizendo que há esperança. Ele prevê que vai haver uma melhora, mas isso está diretamente relacionado ao que é feito agora. Então, ele quis dizer que nesse momento dá para vislumbrar uma melhora daqui a um certo tempo, não é? Daqui a algumas semanas, mas que isso está diretamente relacionado a como as pessoas se comportam agora e cumprem efetivamente a orientação de isolamento. O segredo tem que se isolar, você não pode estar perto de ninguém, não é? E as atividades que estão mantidas, porque, enfim, porque aí você cai naquele momento de que como é que vai conciliar a necessidade de se isolar com manter um país funcionando, um país que já está sofrendo absurdamente, com pessoas desempregadas, não é? Com pessoas que estão em situação muito vulnerável, diversas atividades profissionais sendo afetadas, setores da economia muito prejudicados. Então, assim, é um impacto absurdo na vida de todo mundo. E aí você fica pensando, né? Mais medida, a resistência no cumprimento de algumas normas, por parte especificamente de alguns profissionais, de alguns setores, as críticas, a relutância, eu acho que são perfeitamente compreensíveis e são esperadas, porque são pessoas que dependem do cliente ou dependem do serviço, é gente que está sem ter de onde tirar dinheiro para pagar um aluguel, sabe? Então, assim, o desafio é esse, não é? Bom, enfim, o governo português tem sofrido muitas críticas agora, porque realmente a situação aqui chegou num ponto gravíssimo
e também vejo nas notícias, não é, dizendo, nossa, Portugal, que naquela primeira onda estava super bem falado. Eu acho que a gente chegou a falar aqui, não foi? Numa Numa live, sobre live. como, pois é, Sim. sobre como o desempenho tava bem, não é? Que estava conseguindo controlar dentro do cenário possível, e agora é uma situação completamente diferente, com os piores índices do mundo em todos os sentidos, batendo aí recorde de mortes todos os dias. Ontem foi o maior número de mortes de sempre, e o desafio agora é esse, não é? Tentar encontrar medidas que funcionem, não só para a questão do isolamento, mas também para manter o país funcionando. E vai ser difícil, não é? Vai ser uma recuperação difícil, mas isso é para todos, não é? Então, enfim, todos os países estão enfrentando as suas dificuldades. E, bom, só nos resta fazer a nossa parte, não é? Tá. Antes de voltar para o assunto, eu queria mandar um beijo bem especial para nossa amiga Mia e Sue, Elisângela Gomes, nossa querida Marroca cabeleireira, lá de Fortaleza, Ceará, e a Fran Rebouças, que estão aqui com a gente. Que bom sempre ter a Um audiência dessas beijo. pessoas que a gente tem um carinho tão especial. Voltando para o assunto, Carol, eu acho que também, assim, eu, pelo menos, falo muito por mim, no sentido de que eu sempre elogiei muito bem o formato que o governo português, as normas que o governo português, pensando, avaliando com outros países, tinha escolhido para como lidar com essa coisa, porque preparado a gente sabe que ninguém estava. A saúde do mundo, de nenhum lugar estava preparado para isso. Os próprios governantes não estavam preparados para isso. Mas me vem muito na cabeça assim, as normas, as criações. Eu sempre, até cheguei a comentar assim, enquanto eu vi muitos países se preocupando exclusivamente com a economia, eu vi Portugal se preocupando com a vida e logo em seguida se preocupando com a economia. Houve esses dois, pelo menos, avaliando dentro de outros países. Falhas. Erros a gente sabe que teve, mas quem não errou, quem não falhou? Era meio que esperado que dentro de um assunto que é tão novo, que mexe com a vida de todo mundo, acho que a gente, pelo menos nos últimos 30 anos, não se há notícia de algo que tenha mudado tanto a vida de todo mundo no planeta Terra ao mesmo tempo, né? Então, era uma coisa muito louca para acontecer. O que eu percebo é que me parece, justamente como você falou, de que eu trago para você e para todo mundo que está aqui com a gente, a questão de, além de não ser mais surpresa, eu acho que a peça, o elemento vacina, trouxe muitas mudanças também. Era muito desespero de que a gente viveu muito na época de não tem vacina, vai conseguir vacina, vai fazer, não deu certo, não, aí conseguiu, não conseguiu. E agora a gente, nesse segundo confinamento, pelo menos aqui em Portugal, a gente já tem algum tempo que está sendo, já começaram os primeiros grupos a serem vacinados, uma boa parte dos profissionais de saúde, etc, etc. Talvez isso tenha trago também mais segurança para a população, de maneira geral, no sentido de se sentir mais seguro e achar que poderia fazer algumas coisas. Pode ser, claro que pode ser. Assim, realmente o comportamento social é imprevisível, não é? Assim, eu acho que sim, eu acho que pode ter sido. Na verdade, eu acho que a questão da vacinação tem características específicas, não é? Enfim, tem outros problemas, outras situações. Também é uma ação que não está imune às críticas em local nenhum, não é? A gente tem visto aí, eu vi, minha mãe mandou ontem, ou foi hoje de manhã, para a gente no grupo da família um vídeo que saiu ontem em destaque no Jornal Nacional de uma enfermeira que foi vacinar uma idosa que não vacinou e, na verdade, ela furou assim, furou, colocou a agulha, mas não injetou. E a cuidadora da senhora tinha feito um vídeo e a família percebeu. Então, essa questão da vacinação também tá uma loucura, não é? Assim, mas é o que tem, não é? É o que é para ser. Então, bom, é torcer para fazer com que as políticas se organizem, não é? As políticas se orientem, sejam efetivamente realizadas em prol da população, seja a população portuguesa, a população brasileira, enfim, em todos os países. E é isso o que tem, não é? Enquanto a imunização não chega para todo mundo, é manter a distância. É isso que funciona. Carol, assim, eu tinha duas coisas para falar contigo, dois tópicos bem interessantes, que é, primeiro, a gente sabe de que não tem como não falar da reeleição de Marcelo Rebelo, né? Reeleito presidente de Portugal, né?
E é um presidente que a gente sabe que é querido por muita gente e ele é a base de muita coisa, né? No sentido de formas de cuidar da parte de contágio, de criar as normas, etc. E ele sempre teve muito essa característica da humanidade, de tipo, etc. A economia não está em primeiro plano. Você acha que ter sido reeleito com uma quantidade tão exorbitante de votos, mesmo tendo aquela imensa quantidade também de pessoas que não foram votar por conta do momento atual, né? Mas mesmo com essa ideia, ele ter sido reeleito com uma quantidade de maioria tão alarmante, você acha que tem a ver com que as pessoas concordaram com a forma como o governo português teve que lidar no primeiro momento de confinamento, no primeiro confinamento? Eu não sei se concordar, eu acho que é uma palavra muito forte. Eu não sei se, eu não sei se as pessoas que votaram, bom, o presidente foi reeleito com 60%, né, dos votos, então realmente nunca houve dúvidas de que ele seria reeleito. Na verdade, vou só fazer um plus ao seu comentário, Ira, a figura o papel do poder executivo aqui em Portugal efetivamente não está nas mãos do presidente, não é? O executivo aqui é exercido pelo governo, que é formado pelo primeiro-ministro. Então, essa figura, o presidente tem um papel muito importante, como você bem mencionou, e para além disso, o Marcelo é uma figura carismática, realmente querida, embora, pronto, também enfrenta aí, não é, ninguém agrada todo mundo, né? Sim, Mas, enfim, sim. ele é uma pessoa querida, ele tem um papel importante, mas, efetivamente, as decisões de governo são tomadas pelo governo, que é comandado pelo primeiro-ministro. O que acontece é que o primeiro-ministro e o presidente dialogam e exercem juntos o poder executivo, mas com as funções principais e primordiais de governo resguardadas na figura do primeiro-ministro. Então, se Marcelo ser reeleito significa que as pessoas concordaram com as medidas do governo? Pode ser que sim, porque ele atuou muito junto. Os dois, o presidente, o Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, o Antônio Costa, eles têm uma sinergia nessa questão das ações de combate à pandemia. Então, de fato, o Marcelo foi apoiado, não é? Antônio Costa apoiou, enfim, o partido apoiou e eles deixaram claro que efetivamente queriam que o presidente fosse reeleito porque eles trabalham bem juntos. Mais uma vez, eu não acho que significa dizer que as pessoas concordaram com tudo que foi feito, porque para mim está claro que não concordaram, na verdade, não é? A gente pôde acompanhar muitas movimentações e muitas ações da população e muitas cobranças, não só do povo, mas também da classe política, não é? Enfim, isso sempre esteve bem marcado ao longo de todo esse período de pandemia e está também muito bem marcado agora. Mas eu acho que também significa que, bom, queriam que pelo menos dessem uma continuidade no que estava sendo feito, não é? Então, acho que não digo que concordaram com tudo, mas encontram na figura do presidente uma figura que merece estar nesse lugar agora, que pode dar continuidade ao que vem sendo feito, e olhando para um outro lado do cenário político, também há algumas outras questões, não é? E aí que estão relacionadas a movimentos políticos, a tendências do momento em que a gente vive, a situações relacionadas a radicalismos, não é? Então, acredito também que o voto em Marcelo pode ter sido para evitar outros cenários que a população nesse momento entende que não é o cenário que quer que esteja em Portugal. Olha, mais uma vez, Carol sendo esclarecedora, que bom. Que bom que temos Carol em Portugal. A Gabriele Prioli no Brasil e em Portugal, Ai, meu Caroline Deus! Ribeiro. É isso. Carol, deixa eu, antes de falar, mandar dois beijos bem especiais. O primeiro para minha querida Anuska, professora, gestora de escola, proprietária de escola no Brasil, que está aqui acompanhando a gente e super atenta às informações de como tudo está acontecendo aqui em Portugal. E até gosto muito de que os brasileiros estão sempre atentos a tudo como está acontecendo aqui. E mandar um beijo, um abraço também para o meu amigo Fábio Almeida, da cidade de Portimão, que
está acompanhando a gente, que tem um projeto super legal, e ele está arrumando, enfim, projetos voluntários para cuidar de pessoas que a gente sabe de que, como é que você diz, fica em casa para uma pessoa que não tem casa. Então, fato, é um Uhum, projeto super bonito na cidade de claro. Portimão, aqui em Portugal, Ai, que legal, onde, parabéns pro Fábio. é, onde ele cuida de pessoas que estão tão na rua. Ele tem também um canal no YouTube, e esses dias até participei de um vídeo dele. Pronto, passado o beijo era. Voltando para a coisa da figura do presidente, a gente já começou a perceber melhor como funciona, e aí eu te pergunto, você acha que com essa reeleição e que tem essa ideia de que eles conversam muito entre si, o primeiro-ministro e o presidente, você acredita que a partir de agora vai ser mantida as mesmas ideias e como foi, ou as mesmas normas, o mesmo direcionamento de como lidar com o Covid-19 agora, depois de reeleito? Já está, não é? Já está. Então, as eleições foram no domingo passado, não é? Na noite do domingo, ainda na noite do domingo, a reeleição do presidente foi confirmada e agora, essa semana, ele já prorrogou o estado de emergência. Então, agora, o período de estado de emergência que acaba esse fim de semana já foi prorrogado. Então, foi ato contínuo. Marcelo continuou no cargo e já deu seguimento, não é? Então, assim, a sinergia continua. E eu acredito que sim, que vai ser dessa forma até o fim. Agora, a questão é saber até quando essas medidas vão ficar sendo renovadas, mas isso está mantido, essa dinâmica está mantida, ele já renovou um estado de emergência, então o que acabava esse fim de semana, a partir de segunda-feira a gente segue em estado de emergência também, indo agora até fevereiro, para que lá seja novamente avaliado e outras decisões sejam tomadas. Então ele segue, não é? Ele segue tomando as mesmas definições de antes, aprovando os estados de emergência, não é? Enfim, acompanhando toda essa situação. E o governo também, não é? A cada dia vai soltando novas medidas. Alguém tinha mencionado aqui também nos comentários. Ixi, eu não. Enquanto você está procurando um comentário, eu Não, adoro. eu não vou procurar, porque eu acho que já faz tempo. Eu ia falar na hora e esqueci. Mas, bom, alguém comentou com relação à contratação de médicos formados em universidades estrangeiras. E isso Você foi, viu que eu marquei. Eu ia também te perguntar isso sobre foi, isso. isso foi anunciado ontem, se eu não me engano, hoje. Agora já perdi. Foi Foi hoje. hoje. Pelo menos Foi eu hoje? vi hoje no jornal hoje. Não, eu acho que foi ontem. Mas, bom, enfim, é uma coisa de agora, não é? Então, assim, o governo também vai tentando resolver a situação e vai implantando aí contratações. Vamos chamar agora médicos que oficialmente não podem exercer a medicina em Portugal, mas nesse momento de emergência vamos contratá-los. Enfim, houve uma série de anúncios aí especificamente relacionados à categoria dos profissionais da saúde, com todas as repercussões possíveis, não é? O rapaz que comentou olhou pelo lado de que vai ser bom porque há médicos aqui que não exercem, como eu falei, não é porque ainda não fizeram o processo de validação do diploma, mas que vão poder atuar. Pode ser bom para os brasileiros. De fato, eu confesso que não li tudo ainda, então não sei efetivamente quais são as características dessa contratação. Eu não estou por dentro e não sei, é só uma pessoa que tem um diploma vai poder ser contratada. Não li, confesso que não sei. Mas, como eu disse, já houve todas as repercussões possíveis. Então, desde as entidades médicas dizendo que não vai ser bem assim, até outros analistas dizendo que esse não é o problema, que tem que ser resolvido uma outra coisa antes, um outro tipo de estrutura, é preciso pagar melhor primeiro os profissionais, mas há profissionais portugueses que, na verdade, o governo não contrata. Então, assim, todas as repercussões possíveis já estão acontecendo e Eu ia até te perguntar, essa norma nova é só para médicos ou é médicos e enfermeiros? não entendi, desculpa. Essa nova norma de contratações para profissionais de saúde, elas é ampla em todos os profissionais ou é de repente só para médicos? Tipo, de repente abrange médicos e enfermeiros? Essa do diploma, ou seja, essa de aceitar um profissional que tem um diploma de uma universidade no exterior, é só para médicos. Mas houve houve também o anúncio de que
vão poder abrir contratações de profissionais, aí sim eu acho que enfermeiros entram também, que são profissionais, por exemplo, aposentados, ou seja, gente que já não estava mais na ativa e que agora poderá ser convocada a atuar. Mas essa questão do diploma foi especificamente para os médicos, não é? Para tentar suprir aí as carências de profissionais nas unidades que estão absolutamente sobrecarregadas. Pronto. Eu queria um adendo de dizer de que eu sei que eu tenho os melhores seguidores do mundo e os seguidores da Carol também são muito maravilhosos, são muito bem-vindos aqui. A Paula Malta está dizendo que bom que temos Carol no mundo. Ela foi Olha, além, que eu já pensei Carol em Portugal, mas é verdade. Eu entendo. Eu Paula, concordo. Eu Paula nem tenho. conta. Paula não é seguidora, É, né? Paula é irmã, então Paula, Paula Mota. Quem é a praticamente Paula? irmã. É minha irmã, menino. Você é minha melhor amiga aí me bajulando. Adora, gosto. Isso não é, Eu não isso não é conheço comentário. ainda. Isso não é Mas, comentário, mas eu comentário também sou seu isento, não. amigo. Eu também sou seu amigo. E todo mundo que me conhece de perto sabe que eu sou muito crítico. E sabe que mesmo para os amigos eu falo quando eu não gosto. Então, Aham. eu vou fazer o que se eu não tenho um defeito para Carolina Ribeiro? Eu vou fazer o que se eu não tenho que falar mal da mulher? Eu só tenho para falar bem e vou falar bem. Oh, Desculpa, meu Deus. produção, fazer o quê? Eu tenho Ai, tá também um bom. seguidor português, que eu não vou mencionar aqui o nome dele, porque eu não tenho aqui Soeiro. Mas eu sei que não é o nome dele, e ele é um rostinho que eu conheço bem, que já me segue há um tempo, e ele diz: até a chegada da pandemia, o país estava muito bem a nível econômico. Estou convencido que depois da pandemia, acho que depois que passar essa segunda pandemia, o segundo confinamento, ele tem certeza que o país vai se recuperar. Eu acredito nisso também. Pelo menos eu acho. Mas você sabe por que eu acho isso? Porque é óbvio que a gente sabe de que vai haver uma quebra econômica, vai haver problema, mas eu acredito de que, de repente, o país sumir, quebrado, nunca mais conseguir se levantar, e nisso eu já não acredito tanto. Eu acho. E pronto, pode seguir, Carol. Ah, não, não. Hum, eu digo que é muito bom manter o pensamento positivo, não é? Eu sou dessa vibe também. Mas sendo assim, bem realista, não é? Com a conjuntura atual, essa recuperação vai demorar. Então, bom, é. Mas sim, eu acho realmente sim que vai dar certo, as coisas vão melhorar, mas Não, mas ó, sem não vai querer ser, interromper, não é mas. imediato, não é isso que eu quero dizer, Não, não é sem imediato, não querer. é a pandemia acabar agora e amanhã já vai estar tudo Não, legal. mas eu acho que a Anderson falou isso. Eu acho que isso tem a ver com o fato de que assim, eu tenho ouvido tanto essa pergunta agora, do tipo, Hum, você vai voltar para o Brasil? Quando é que você volta para o Brasil? Já tem hum, pessoas que nem me perguntam se. As pessoas já querem saber qual é a data que eu vou voltar para o Brasil. Você vai voltar para o sim. Brasil, né? Você vai voltar. E não, uma coisa que tem a ver lá com a. Eu vou voltar lá num ponto que a gente já esteve e saiu para falar também, que tem a ver também com o que eu quero falar Ai, agora. Ira, sem querer botei um filtro, desculpa, eu não sei nem como Ah, foi que eu fiz isso. tá ótimo, não tem problema. Peraí. Você tá bonita do mesmo jeito. E o que eu ia Ai, falar pronto. é assim. É verdade mesmo que eu acho que as pessoas estão mais confiantes agora. Eu não tenho parado de receber. E para mim, me entristece porque eu até sei de onde vem isso. Eu tenho recebido muitas mensagens, não foi uma, duas, foram dezenas de mensagens de clientes perguntando se eu não posso atender a domicílio, se eu não posso Hum, atender no salão escondido. Eu tenho consciência que muitas pessoas estão fazendo isso, e isso, inclusive, me deixa muito triste, porque eu falo também sobre isso no meu vídeo sobre confinamento, que está lá no meu canal do YouTube. De repente, no futuro, nós vamos ver essas pessoas que não estão cumprindo as regras reclamando e criticando o governo porque estavam dizendo que de repente, olha aí, ó, fechou todo mundo, parou todo mundo e não funcionou as normas. A gente precisa lembrar que o governo é só o governo lá em cima só decide como vai ser. A parte de ficar em casa, de fazer de tudo para só sair em momentos extremamente essenciais, cabe a nós. Não adianta a gente depois querer criticar se nós, cada um, não estamos fazendo a nossa parte. Tem muito mais a ver com isso. E eu queria saber de ti o que, é que tu acha sobre a questão de empresas que estão trabalhando de forma ilegal e que não estão seguindo as normas. Diante disso, eu queria mandar um beijo bem especial e dizer que ela está dizendo que você é maravilhosa. Eu quero passar para você porque essa pessoa tem um peso muito importante. É a Bonêmia Gomes, que é uma mulher negra, ativista aqui de Portugal. Na verdade, africana, que mora aqui em Portugal. E uhum. que assim, é uma mulher que eu tenho um carinho imenso. E pronto, é isso.
Obrigada pelas É palavras. a bonêmia. Muito obrigada, Bonêmia, pelas palavras. Fico muito feliz com o seu feedback, né? Com seus elogios. Eu acho que esse é um alerta muito importante, não é? Então, assim, você, como profissional, chamar atenção para isso, especialmente no seu setor, que dá uma margem para que isso aconteça, não é? Realmente é possível que um profissional de beleza, um cabeleireiro, um maquiador, não é? Enfim, é possível que essa pessoa trabalhe dessa forma, não é? Irá, assim, é uma coisa que eu exerço na minha vida, não é? Embora eu seja jornalista, né, eu tenha que fazer as análises e tudo mais, e ser objetiva e isenta e tudo, mas uma coisa que eu tento praticar na minha vida é não julgar as pessoas, não é? É óbvio que, de uma maneira geral, está errado, né? Está errado. Não é para a pessoa estar trabalhando. Ah, no entanto, quem sou eu, de repente, para dizer que essa pessoa que talvez não tem nada o que comer e está desesperada, sei lá, por 10 euros, que é o valor que ela cobra para fazer a unha. Ah, enfim, eu não sei, Mas só assim, para deixar claro, eu a não tô minha, nem ó, falando, Paraína, mas eu peraí, não estou mais calma. falando como, não estou mais falando como jornalista, né? Eu sei que está errado, é fato, não é para isso acontecer. É, é lamentável, na verdade, que isso aconteça. Infelizmente, se essa pessoa, por exemplo, for flagrada, ela vai tomar uma multa, vai ser ainda muito pior. Mas o pior de tudo não é isso, né? O pior de tudo é o risco, é a exposição, que não é só para ela, é esse o problema da pandemia. O risco não é só seu. A partir do momento em que você sai, em que você entra num ambiente com mais pessoas, em que você pega um ônibus que tem mais alguém, o risco é para todo mundo. Então, assim, a pandemia está aí por isso, porque é uma situação que não depende de uma pessoa, não é? Depende de todo Sim, sim, mundo. sim. É, Sem querer interromper, mas já interrompendo. sim, Era só para retificar, a pergunta tem muito a ver com o caso da pessoa que não está nessas condições. não. Eu sempre gosto de trazer muito para mim, para a minha realidade, do que está à Uhum, minha volta, aquilo do que eu vejo, do que eu sinto, do que eu escuto, assim, do sentido para essas opiniões. Eu tive lidando com muita gente esses dias. Eu uhum, tive que dizer para uma empresária que estava comigo e ela dizendo, olha, mas eu não sei o que é que eu vou fazer. E essa empresária, ela tem 3 carros em casa. Ela tem um carro para ir para fazer no final de semana, ela tem um carro para andar no dia a dia, ela tem um carro de trabalho. Ela tem uma empresa com 60 funcionários. Então, assim, ela troca de iPhone por moda. Então, a gente está falando, uhum, ela é a mulher que vai mesmo, ela é literalmente a pessoa que vai no shopping comprar para desestressar. E é essa pessoa que estava dizendo para mim que não sabia o que ia fazer, porque a empresa ia ter que parar. Então, uhum, eu trago muito a realidade, para ser bem atual, de uma profissional de que eu vi que possa estar atuando hoje, é a profissional que, inclusive, durante e antes da gente se confinar agora, não estava seguindo 100% das normas. Eu tenho comentado muito que eu sou muito orgulhoso da empresa que eu presto serviço, porque ficou muito claro para mim quando a empresa fez de tudo que estava nas suas capacidades para entrar nas novas normas, nas novas regras. Eu que passei por isso, sei o quanto eu sofri de ter que trabalhar com uma máscara o dia inteiro, inclusive trocar uhum, por turnos, a cada turno uma nova máscara. Eu vi a claro. empresa fazer o que poucas empresas fez de comprar a máscara e dar para cliente, porque a empresa começou a não aceitar. Essa coisa de não poder mais usar máscara de tecido está sendo comum hoje, mas a empresa que eu presto serviço, desde que voltou, a gente não usa mais máscara de tecido e nem as próprias clientes que entram. Se a cliente chegar com máscara de tecido, a gente pede, dá um saquinho para ela, pede para ela guardar dela tecido e pede para ela automaticamente colocar uma máscara cirúrgica. Então, e eu sei o quanto isso custa para a empresa, para uma empresa que tem 6 funcionários. O quanto É. isso pesa para a empresa nesse porte, e eu vi empresas de portes bem maiores, e eu vi chegar no local a empresas de pessoas sem máscara, de uma profissional não seguindo 100% nas normas, e aí fica muito difícil entender que essas pessoas, além de não cumprir 100% das regras durante a volta agora desse primeiro confinamento, são pessoas Uhum. que ainda não cumprem a regra de se confinar nesse segundo momento. Não, é terrível, assim, na verdade, mais uma vez, não é só voltando um pouquinho, assim, tá errado de todo jeito, não é? Em qualquer tipo de situação. E aí, bom, se há alguém que acha que não tem uma alternativa, tem que
tem que recorrer a isso por uma questão mesmo de segurança social, não é? Bom, aí cabe a essa pessoa tentar antes procurar os apoios pelas vias oficiais, não é? Ver que tipo de apoio o governo reservou para essa categoria profissional, ver no que é que ela pode recorrer, enfim, é complicado, assim, mas realmente ver, saber, não é? Que como você está falando que empresas desse porte estão agindo dessa forma é preocupante, não é? Isso cabe, inclusive, denúncia às autoridades, isso tem que ser fiscalizado. Como o governo falou que vai fazer, não é aumentar a fiscalização para garantir que só estão realmente trabalhando aquelas pessoas que são essenciais, e mesmo outros tipos de empresas, não é, que têm serviços a serem realizados, tem que manter os trabalhadores em casa. Então, o teletrabalho, como é chamado aqui, não é? Um dos compromissos do governo aí foi realmente fiscalizar o cumprimento do teletrabalho, só pode ir trabalhar em local físico aquela pessoa que é realmente impossibilitada de exercer o seu trabalho de casa, à distância, em home office, e é preocupante, não é? Enfim, tem que dar até para pensar, enfim, em situações de denúncia, em chamar realmente as autoridades para fiscalizar e aumentar essa fiscalização. É o que eu me sinto. E às vezes vem até um pouco mesmo de revolta, porque eu penso, se eu sem ter uma condição específica, estou fazendo tudo para me confinar, por que a pessoa, que inclusive essa pessoa tem uma a mais que eu e não está confinando? Mas eu queria mandar um beijo bem especial para o pessoal que assistiu às minhas formações quando eu cheguei aqui. A Natália Maria está aqui colocando saudades das formações da Folver. Folver é a marca que me trouxe para Portugal, inclusive, e a empresa que eu trabalhava educando no centro técnico. Carol, como a gente já está partindo para finalizar, eu queria que, se você pudesse contribuir com a gente, trazer um pouco para... Porque eu acredito sim que isso existe ainda. Ainda há dúvidas de que, atualmente, como estão funcionando as normas, o que pode abrir, o que não pode, o que é que pode fazer, o que é que não pode nesse novo confinamento. Bom, então a situação atual diz o quê? Em termos de o que pode funcionar, o que não pode, não é? O que pode estar aberto nesse momento são aqueles locais que estão relacionados à prestação de serviços essenciais. Então, por exemplo, supermercados estão abertos, farmácias estão abertas, lavanderias estão abertas. Esse tipo de atividade, não é? Está sendo exercida. Há restrições de horários, não é? Então, aqui existe esses grandes supermercados, por exemplo, não é, que vão até mais tarde, tudo. Agora a ordem é que em dias de semana tudo fecha às 8 da noite. Então, tem também essa restrição do horário. Para além disso, não é, para além dessa restrição maior, que é a que tipo de atividade pode efetivamente funcionar. A grande mudança que teve do início, não é, desse novo período de confinamento que a gente mencionou, é que logo nos primeiros dias as escolas, não é, o sistema educacional que tinha ficado aberto acabou realmente também fechando. Então, nesse momento, as aulas, seja de qual série for, estão paradas. No entanto, com o prolongamento do estado de emergência, que é o que foi confirmado agora, depois da reeleição do presidente, vai fazer com que as aulas sejam retomadas, porque aí seria um período longo demais sem aula nenhuma. Então, as aulas vão ser retomadas, mas não presenciais. As aulas vão ser retomadas, se não me engano, a partir de 8 de fevereiro, em formato online. Então, aí as crianças vão efetivamente voltar para aquele primeiro modelo da pandemia, não é? Quando as aulas eram online, toda a programação era online. E não só as crianças, falei crianças, não é? Mas, enfim, toda a cadeia envolvida aí A parte de escolas. Isso, no sistema educacional. Depois, questões de trabalho, realmente as pessoas podem sair de casa para trabalhar, mas o governo tem intensificado a fiscalização para fazer com que só saia de casa para trabalhar algum profissional que não tem meios de exercer o seu trabalho de casa. Então, eles têm cobrado e têm fiscalizado as empresas para fazer com que, se é uma empresa em que esse profissional exerce uma atividade que ele pode desempenhar de casa, ele vai ficar em casa. E a pessoa, para se deslocar para o trabalho, se vai ter que deslocar, tem que estar com uma declaração, um comprovante que diga que ela está
se deslocando para o trabalho. Deixa eu ver o que mais aqui. Eu acho que posso ter esquecido alguma coisa, mas um ponto bem positivo aqui que eu deixo é que realmente o governo é muito atuante nas comunicações e nas redes sociais. Então, existem perfis oficiais do governo português em todas as redes sociais e eles diariamente colocam os updates. Então, como é tudo muito intenso, a medida por cima de medida e muitas reações, às vezes a gente se sente um pouco perdido e assoberbado, e as minhas amigas mandam mensagem: Carol, o que foi que mudou hoje? E às vezes nem eu sei ainda, não é? Porque, enfim, estava trabalhando e não tive tempo ainda de acompanhar, mas basta procurar os perfis oficiais do governo, eles realmente são ágeis, então, geralmente, todos os pronunciamentos do primeiro-ministro são até transmitidos, eles abrem lives nas redes sociais com os pronunciamentos, além do que são todos transmitidos nos canais de televisão na íntegra, não só os pronunciamentos, com as coletivas em seguida. Então, assim, é fácil buscar informação na fonte. Eu não estou lembrando agora de tudo, não é? Infelizmente, mas eu acho que é importante também deixar essa mensagem, não é? Procurar os canais oficiais é sempre a melhor forma de se manter informado. E no mais, quem tiver depois aí alguma curiosidade, não só as minhas amigas, mas enfim, qualquer pessoa que estiver aqui assistindo, se quiser, manda uma mensagem depois que eu respondo e tento tirar mais alguma dúvida, se for possível, né? Se eu conseguir ajudar. E eu incluo nesse canal oficial, sigam @Caroline Ribeiro, que está aqui na live, porque eu sempre tenho uma regra que funciona muito maravilhoso comigo. Quando eu vejo a notícia aqui para mim, pode falar. O meu telefone vai descarregar. Eu estou aqui mas também, procurando. mas também nós já vamos acabar. Nós já vamos tá finalizar. Bom. Então, qualquer coisa que eu sumir é porque descarregou. Tudo bem. Eu estava dizendo, para quem quer um canal oficial e quer um canal de credibilidade e confiança, estava até lembrando que, quando eu vejo uma notícia que eu acho muito estranha e não acredito muito, parece que não pode ser verdade, eu já eu já vou lá correndo no Instagram, @Carolina Ribeiro, e já olho se está lá, porque se não está lá, eu digo, não é verdade. Aí, e isso funciona. Então, eu super digo que se quem tá aqui e não tá seguindo a Carol, corra e vá seguir, porque super vale a pena. Eu não deixo de ficar. Olha, mas assim, junto com as informações oficiais, assim, preciso dizer que também tem muita Nina, não é? Nina, que é minha doguinha aqui, que tá lá na sala agora. Então, ok, gente, não é para entrar esperando só notícia jornalística, tá bom? Tem muita Nina, tem muita comida, que eu adoro cozinhar. Então, fica esse alerta. Seu Instagram é um canal interativo de qualidade, é isso, ponto. Tá bom, então, pronto, o disclaimer tá feito. Tá, a Shelly Gomes, que é a proprietária do Com Canecas, que é a empresa que fez aquela caneca linda, maravilhosa, que eu ganhei esses dias do Dennis Neto, todo mundo pergunta onde foi feito, de onde vem, etc. Tá perguntando o seu arroba. É @Caroline Ribeiro? É só isso? É Carol Ribeiro? Não, Caroline Ribeiro, até o E. Caroline Ribeiro. Então eu vou deixar aqui para vocês fixado. Já tem aqui gente dizendo que já está seguindo, que por acaso a pessoa que já segue é a minha irmã. Olha, que legal. Deixa eu ver aqui. É lá de Belém, do Pará, minha irmã maravilhosa. Meu pai tá aqui, hein? Teu pai? Quem é? Cadê? Tá aqui, meu pai, Salmito, me dando os parabéns pelas informações. Muito bem, obrigada. Adoro. Agora eu estou tentando aqui marcar o comentário e não estou conseguindo, porque eu não sei. Mas tudo bem, mas é @Carolina Ribeiro. Seu Salmito, prazer que aconteceu aqui. Eu acho que eu até já sei. Eu fui marcar o meu comentário do teu marcar. Não, tá certo. Eu fui marcar. Eu acho. Será que é porque eu não posso marcar meu próprio comentário? É isso? Marcar comentário. Pronto, tá marcado. Não entendo eu não sei se está marcado, mas tá. É @Caroline Ribeiro. E outra. Quem quiser, é só ir também no meu Instagram, que eu vou filmar com o maior prazer para cada um de vocês. Seu Salmito maravilhoso. Falar nesse, nem mandei beijo pra Dona Aninha, ó. Dá um beijo bem grande pra minha maravilhosa amiga, porque a Dona Aninha é minha amiga. Dona Aninha é a mãe dessa maravilhosa que tá aqui falando com vocês, Carol. Pronto, então deixa eu me despedir. Um beijo pra todo mundo que esteve aqui.
Que maravilha, Carol, que prazer. Eu costumo dizer para todo mundo que você não é alguém que chegou na minha vida por acaso. Você é um presente que Deus colocou na minha vida. E como é bom ter você aqui. Como é bom saber de que mais alguma coisa que eu pensei em fazer, mais algum projeto iniciou com você. Que eu tenho certeza que se iniciou com você, a plena certeza de que vai ser maravilhoso. Porque só por hoje eu já me sinto feliz. E sei que as próximas vão ser melhor ainda. E por falar no projeto, o meu próximo convidado é o videomaker James Gama. Para quem não conhece o James Gama, Carol, James que me introduziu no mundo das grandes bandas de forró no Brasil. Junto nós trabalhamos Bacana. com calcinha preta, foi ele que me apresentou Joelma no auge do Calypso, junto trabalhamos Ai, com, adoro. enfim. Pois então, Que bom. quem vai estar aqui comigo na minha próxima live é James Gama, tá? Videomaker. A gente vai falar sobre redes sociais, sobre fotografia, vídeo, um pouco da carreira de James. Vamos relembrar um pouco da nossa carreira, todos os trabalhos que nós fizemos de grandes DVDs, ensaios fotográficos. Enfim, já fizemos um ensaio fotográfico na sala da casa de Solange, do Avião e Forró, que a gente não conseguia ter tempo no avião para levar lá no estúdio. Enfim, todas as loucuras que nós já fizemos juntos. E James vai estar aqui comigo. E aí, convido Uau, vai vocês ser muito bom. convido vocês a continuarem participando, porque se vocês amaram com a Carol, vocês vão amar também os próximos. Carol, gratidão, gratidão. Um beijo bem grande para meu amigo Lu e para a Nina maravilhosa. E fique com Deus. Obrigada, meu querido. Bom, não preciso dizer, né? Suas palavras são sempre exageradas, mas muito obrigada pelo convite. Enfim, estou aqui à disposição, você sabe. E um abraço aí para todo mundo que estava assistindo a gente. Sucesso aí no seu projeto de lives. Com certeza vai correr tudo bem e vai ser mais uma ótima opção para as pessoas, né, de entretenimento, de informação e para desopilarem um pouquinho também, se for preciso, não é? Obrigada pelo convite. Um beijo. Então todo mundo um beijo. E não esquece, só agradece. Até mais.